O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhe disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à outra esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares, àqueles os quais ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes os oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torna-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Tiago Maior, São Cristóvão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, graça e paz vos sejam dadas abundantemente por meio de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Hoje celebramos São Tiago Maior. Por que maior? Existia 2 Tiagos. Esse Tiago que estamos celebrando é o Tiago, irmão de João. E tinha um outro Tiago, que era parente de Jesus. Para distinguir um do outro, então a gente fala hoje do Tiago, filho de Zebedeu, como diz o texto bíblico. E sua mãe é a Salomé. Que junto com as santas mulheres, a Salomé andou com Jesus, doando todos os seus bens para os seus 2 filhos e também para ela acompanhar Nosso Senhor na evangelização que ele fez. Onde ia, onde pregava o evangelho. Por isso, Jesus, ele chama, convida e deve dar um sim. João, como vocês sabem, o último a morrer, já era adolescente ainda. Então, os 2 irmãos seguiram o caminho de Nosso Senhor. Por isso, um mais novo, o outro mais velho, São Tiago Maior, os 2 viveram a castidade, desde o início até o fim. Não como Pedro, que já tinha esposa, mas viveu a castidade até o findar de sua vida. Precisamente, totalmente vivendo para o Evangelho. Como nós padres e as irmãs que vivem a castidade para viver integralmente a vida e ser consumida pelo Evangelho e pela pregação do Evangelho, para se preocupar completamente com o Senhor, se consumir por amor a Nosso Senhor. A gente lembra de alguns relatos, era sempre Pedro, Tiago e João. Jesus chamava, tinha uma afinidade
Jesus amava muito esses discípulos. Então acompanhou em vários milagres, principalmente na transfiguração, ou naquela episódio em que Jesus está indo para Jerusalém e os filhos do trovão, eles dizem: Senhor, mande um raio a essa cidade, ou seja, taca fogo nessa cidade. Ainda não tinha a caridade do Espírito Santo, e Jesus olha para ele e diz: acalme-se, que eu ainda não completei a minha jornada. Portanto, amados irmãos, falar de São Tiago é falar exatamente daquele que no início não entende, daquele no final compreende completamente o reino de Deus. Então, ele foi pregar ali em Jerusalém. Ele pregou em Jerusalém. Assim como o mandato de Jesus. Vocês não saiam daqui. Vocês vão ficar presos aqui em Jerusalém para anunciar o evangelho aos judeus. Ele ficou muito tempo lá. Muito tempo. Mas, ele foi aos confins da terra. Evangelizar em outro lugar. Ele foi evangelizar a Espanha. Antes disso, aqui no Evangelho, há um diálogo de Salomé com Nosso Senhor. O diálogo é assim: Senhor, tu podes dar um lugar aos meus 2 filhos? Um lugar, se for preciso, Jesus, bem aqui na frente, para que eles tenham um lugar de destaque. Jesus não responde à mãe, mas olha para os discípulos e responde a eles: pode beber do cálice? Os discípulos nem sabiam. Sim, Senhor. É aquelas respostas que a gente dá quando alguém chama para não ficar bravo, que a pessoa não ficar meio chateada com a gente. Sim, nem sabia o que estava acontecendo. Pode beber do cálice? Sim, os 2 beberam do cálice. E eu quero retratar um pedacinho desse texto a respeito da mãe. Vocês que são mães biológicas, vocês querem o bem para os seus filhos. E vocês acham que fazendo bem para os filhos é igual a Salomé aqui. Senhor, me dá um bom lugar. Não quero que os meus filhos sofram, porque eu já sofri muito lá no passado, então não quero que os meus filhos sofram. O Senhor pode tirar do sofrimento esses meus filhos? É igualzinho vocês fazem com os nossos filhos. Hoje, os filhos têm pouco sofrimento, mas muito, tudo à mão. Isso impede dos filhos ser corajosos, ser tementes, valentes. É na provação que se cresce. É na provação que se ama mais. Então a gente quer poupar os filhos. Então dá tudo. Tudo que a criança quer, dá. Tudo que a adolescente quer, dá. Quando fica adulto, manhento, birrento, infantil. Não se pode dizer absolutamente nada para ele, que já fica com o bico grande, se tranca no quarto, não quero falar com ninguém, eu não como isso, eu não bebo aquilo. Aí fica 40 anos, 50 anos dentro de casa. Hoje tem mães que pegam o currículo do filho, que não faz nada da vida, vai lá na empresa. Tem um trabalhinho para ele aqui, para o meu filho? E o filho não é capaz de levantar e ir arrumar um trabalho. Está há 40 anos lá. Um solteirão, não sabe o que é da vida, já fez 10 faculdades, já desistiu de todas, sempre começa e nunca termina, porque não pode sofrer. Não pode dizer o não. Já está lá porque já passou por uns 2, 3 casamentos e ninguém suporta, porque não trabalha. Ou está lá solteirão porque não tem nem coragem de arrumar alguém. Mães, eu sei que vocês querem o bem dos seus filhos, mas hoje tem que colocar a criança no castigo. Aliás, castigo não.
no cantinho da disciplina. Ai, não pode levar umas lambadas. Deve sim. Deve ser 2, 3. Eu levei, a Amada também levou e ela está inteirona. Está melhor que a gente, né? Mas o quê? Porque passa o processo do sofrer. É necessário. Quem não sofre, não ama. E quem não conhece, não vai defender. Porque quem ama, defende. E quem ama, morre pela causa. Imagine vocês. Uma menina casar com um homem frouxo. Medo de tudo. Não pode fazer nada. É birrento, manhento. Será que vai defender vocês, mulheres, um homem desse? Jamais. É o primeiro a se esconder. Quando o tempo da perseguição, vai dizer assim, ó, não, eu não sou nada, mas ela é, ó, pode levar ela. Cuidado com quem vocês escolhem. Mães, cuidado com os filhos que você está formando. Às vezes a gente diz que a escola está ruim. Não. A família está ruim porque a família se encovardou, se rendeu a um sistema que quer que nós sejamos fracos, para que eles possam dominar a tudo. Jesus não responde à mãe. Jesus responde aos apóstolos. Eles respondem. Mas depois que eles vão dar a vida para o Mestre. Santiago sai daqui e vai lá para a Espanha. Indo lá para a Espanha, ele vai evangelizar aos confins do mundo. Ele evangeliza lá na Espanha, numa cidade chamada de César Augusta, hoje chamada Saragosta. Bem conhecida a cidade. E como na primeira leitura está bem explícita aqui a carta de Paulo aos Coríntios, dizendo exatamente isso. Trazemos esse tesouro em vaso de barro, para que todos reconheçam que esse poder extraordinário vem de Deus. Somos afligidos de todos os lados, mas não vencidos pela angústia. Postos entre os maiores apuros, mas sem perder a esperança. Perseguidos, mas não desamparados. Derrubados, mas não aniquilados. Santiago de Compostela, ele foi evangelizar ali a Saragoça, evangelizava, muitos se converteram, mas também os pagãos não era fácil da conversão. Então eles jogavam em Santiago de Compostela serpentes. E milagrosamente as serpentes iam embora. Eles davam uma voz de comando, que era o próprio Satanás, mandava saia e as serpentes iam embora. Mas, mesmo assim, ainda hoje, lá em Santiago, ele fundou, a cidade de Santiago de Compostela, o caminho que a gente lembra. E a imagem de Santiago, até hoje eles colocam um monte de serpentes, para simbolizar que ele venceu o mal e Satanás. Enquanto ele estava assim, ele ficou muito triste, porque a evangelização não fluía, não ia mesmo. Ele chegou até a desistir. Mas Nossa Senhora ainda era viva. Estava lá com o seu irmão em Éfeso. Nossa Senhora viu aquela angústia daquele filho, que já era dela lá na cruz, foi visitar. Nossa Senhora se transportou de Éfeso, foi até Santiago, num pilar. E lá, ela olhou para Santiago e disse: meu filho, não desista, eu estou convosco. Se o meu filho mandou, faça-o. Aquilo revigorou a sua fé. Nossa Senhora imediatamente deu a mensagem e voltou. E o pilar está lá. Por isso que temos a devoção de Nossa Senhora do Pilar. Se você for lá conhecer ou vai lá ver as fotos, você vai ver o pilar milagroso. Já fez muitos milagres lá na Espanha.
Amados, ele volta para Jerusalém. Voltando para Jerusalém, aí tem a perseguição de Herodes Agripo. Não aquele Herodes Jesus, mas é um outro. Há uma perseguição. Ele volta para Jerusalém e ele está lá no pináculo do templo. Perseguem e empurram ele de lá. E ele morre. Como aquilo que ele proferiu aqui no texto. O cálice. O cálice que é o martírio. O primeiro mártir dos apóstolos. Como eu li aqui na oração primeira. O primeiro mártir do qual fez as primícias dos trabalhos dos apóstolos. Ele é o primeiro. Olha que interessante, ele é o primeiro e o seu irmão, o discípulo que ele mais amava, o João, passou pelo martírio, mas não morreu do martírio. Foi jogado no óleo quente e saiu intacto, e depois foi morreu lá na ilha de Patmos, fez o evangelho, o Apocalipse também. Portanto, amados irmãos, a mensagem desse texto bíblico hoje da vida de Santiago requer duas coisas. Primeiro, nós queremos os primeiros lugares, mas nós não queremos o primeiro lugar do sofrimento para ser o martírio. Nós queremos o sofrimento, mas é por último. Primeiro não. Ele passou pelo primeiro sofrimento e depois a glória. Segundo ponto, pregar o evangelho até as últimas consequências. Até mais longe que você pode. Se na sua família é um terreno que você não consegue, vai lá no vizinho, vai lá no seu trabalho. É difícil evangelizar a casa, porque as pessoas sabem dos seus defeitos e das suas qualidades. E elas demoram para olhar as virtudes que você tem. Só vai olhar os seus defeitos. Ontem estava lá no mundo, nem rezava, agora reza toda hora. Ontem não ia nem à missa, agora vai à missa todo dia, que é que a gente vai? Ontem nem fazia uma pregação, agora vive atrás de pregação. Eles não entendem, não compreendem o processo invisível da fermentação que Deus faz em nossas almas. Então vai no outro, no vizinho, manda um texto, converse, diga, não fica falando para os outros assim, vai à missa, reza o terço, vai à missa, reza o terço. Ninguém aguenta isso. Faz diferente. Fala da maravilha da missa. Fala o tanto que você ama a missa. Fala o tanto que você ama do mistério celebrado. Em vez de dizer assim, faz o terço. Não, ame o terço. Diga das maravilhas. Diga que a paciência que Deus te deu, a mansidão que Deus te deu. Diga que antes você não esperava e agora você espera bastante. Que a espera lhe faz ter esperança. Aí você vai ser igual ao Salmo. Você lança a semente entre lágrimas, mas ceifarão com alegria. Amados, a fé católica, ela é feita diante de muitas lágrimas. Mas muitas lágrimas. Você acha que você vem à missa para ser feliz? Você acha que você vem à missa para... aquela missa eu me acho bem, aquela paróquia eu me acho bem. Não, você vem à missa, semear as suas lágrimas e depois você ceifa com alegria. É isso que é fé católica. Primeiro as lágrimas e depois a alegria. Termino esse evangelho dizendo, lágrimas são suor de pessoas que lutam só. E Deus acolhe e enxuga nossas lágrimas. Evangelize sempre, prefira o sofrimento, depois os melhores lugares. Não queira os primeiros lugares, depois o sofrimento. Permaneça na fidelidade, na fé católica, permaneça nos ensinamentos de nosso Senhor, que você será coroado no céu.
Não faça diálogo com o mundo. Não faça diálogo com gente que não está ligado na fidelidade de nosso Senhor. Portanto, creia, ame, que o Senhor dá recompensa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja